Olá, peritos. Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. O tema de hoje é a continuação sobre o tema das alegações e relatos. Tá? Num vídeo para trás a gente explanou a importância de comprovar as alegações e os relatos, né? E hoje eu quero trazer novos fatos que podem melhorar, impulsionar nossa discussão, ok? Bom, ficou bem claro que qualquer alegação não passa de alegação caso não seja comprovada, caso o perito não consiga encontrar provas para sustentar a alegação, ou caso a parte que alegou não consiga trazer provas que sustentem a sua alegação. Uma alegação, um relato, é basicamente uma palavra, uma frase dita sem um contexto confirmado, né? Então, eu te pergunto, para que serve uma alegação, um relato, se ela não for comprovada? Existe algum motivo? Existe o porquê da existência? Serve para o perito, serve para o investigador, de qualquer forma, uma alegação ou um relato não provado? Serve de alguma coisa? Essa é a pergunta que fica para a nossa discussão. Mas antes, deixa seu joinha, comenta qualquer coisa aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe com 2 amigos seus que gostem dessa área de perícia, ok? Então, a questão, esse segundo vídeo sobre alegações e relatos, ele surgiu de uma pergunta que uma colega nossa fez no grupo, a Renata. Ela diz que tem um processo que ela tá periciando, no qual ela se encontra com esse mesmo problema das alegações não comprovadas. Ela diz que uma parte alega ter apresentado a documentação do software, né? Ela deve estar fazendo uma perícia em cima de uma lead que discute software, né? Instalação de software. Eu me deparo com esse tipo de perícia uma quantidade relevante, acontece comigo também. No meu caso, eu não sei o dela, porque a gente não chegou a discutir muito sobre o dela, mas nos meus casos é o seguinte: empresa contrata de uma casa de software, né, de uma empresa especializada de fazer software, né, de elaborar software, de vender, de locar, de instalar, manutenção e tudo mais, um software. Daí ela vai e instala esse software. Daí, por algum motivo, ou a casa de software não treina a equipe para administrar o software, ou a equipe treinada não ficou, não foi muito bem treinada. E aí a equipe mal treinada fica falando mal do software, que não presta e tudo mais. Então nós temos várias situações aí que devem ser levadas em consideração. Uma é que entrega o software, mas não faz o treinamento. Ou faz o treinamento e não pega um recibo de que treinou a equipe. Tá? Que é um erro. Não digo que seja legal, mas que é um erro. Ou entrega o software, mas não entrega o manual, que daí já infere contra o Código do Consumidor, né? O Código do Consumidor, no artigo 50, diz que é obrigação do fornecedor entregar o manual de uso, o manual de operação, os manuais, né? Então, assim, não entregou os manuais, você já está incorrendo aí em não sei se é crime, mas eu acho que é crime, né? Previsto no CC, no Código do Consumidor, né? Então, quando não se apresenta
a documentação, a comprovação, não se apresenta a documentação ou qualquer documentação que seja, por exemplo, o manual, ou se não que não apresenta o recibo de que foi treinada a equipe, ou o recibo, ou a comprovação, ou a assinatura da pessoa que recebeu o software, as pessoas que foram treinadas. Se a empresa não tem essa comprovação, mesmo que ela tenha realizado essas ações, na justiça não vai valer de nada essa alegação, tá? Aí a pergunta é porque na justiça não vale de nada uma alegação não comprovada. O que foi, cachorrinho? Então, para a justiça não serve de nada uma alegação que não tenha comprovação, tá? Mas para a perícia técnica existe sim uma função para a alegação. Qual é a função de uma alegação ou de um relato para a perícia judicial? Digo que é importantíssimo, viu? Porque através dessa alegação e desse relato é que o perito pode investigar, né? Pode imaginar uma cena, porque a pessoa ela não vai alegar à toa. Ou ela alega porque realmente aconteceu, e aí se realmente aconteceu, é possível o perito identificar... Isso sumiu aqui. Então, retomando, que a tela ficou escura aqui, para que serve a alegação ou relato na perícia judicial? Serve exatamente para o perito se situar do que pode ter acontecido naquela perícia e uma alegação, ela serve para... Uma alegação, ela pode ser verdadeira, porque aquele fato realmente aconteceu, mas a parte que alegou não consegue trazer documentos, porque não produziu documentos, porque confiou na boa-fé da outra parte e tudo mais. Ou ela alega algo falso para tentar se resguardar, né? Se ela alega algo verdadeiro, existe uma possibilidade do perito imaginar a cena e imaginar onde poderão existir comprovações, como por exemplo registros, logs, câmeras de vigilância. Então assim, é possível o perito tentar buscar comprovação mesmo não tendo a parte comprovada a alegação ou o relato, entendeu? Então, tendo uma alegação, é possível ter um start, é como se fosse um quesito inicial. Dali você tem um start para começar a investigação, tá? Agora, se ela for uma alegação falsa, aumentada ou diminuída, que seja assim, o perito pode conseguir encontrar indícios, vestígios, evidências de que aquela alegação não era verdadeira, né? Ou que ela foi aumentada, ou que ela foi diminuída, né? Ou simplesmente o perito não encontrar nada, né? A partir das evidências, das alegações apresentadas no laudo, o perito tentou investigar isso, isso e isso, mas não chegou a conclusão nenhuma, não encontrou nenhum nexo de causalidade com qualquer dos vestígios encontrados, portanto, considera prejudicada a alegação, não tendo como comprovar tal fato, entendeu? Então é possível, através de uma alegação, procurar indícios em volta que o advogado às vezes não entende, não tem esse feeling para buscar, entendeu? E o perito investigador tem, né? Porque trabalha com isso. Ele é um profissional capaz de investigar, ele tá familiarizado com ferramentas informáticas, com ferramentas burocráticas que geralmente o advogado ou o autor, o réu, não estão, né? Então ele pode às vezes encontrar, olha, notas fiscais que estão na justiça, que estão juntados na Receita Estadual, Federal,
né? Que eu posso pedir um mandado e essas notas fiscais podem comprovar tal fato, né? Ou uma câmara de vigilância, aí eu passei, o autor passou por aqui, e você vai juntando indícios e você consegue comprovar. Então, alegações são importantes, são interessantes para a investigação, porque elas são vestígios. E conseguiu entender a conexão? As alegações, elas são vestígios. E depois que comprovadas, elas alçam para evidências ou indícios. Entendeu? Então, é importante sim você dar atenção às alegações. Lógico, se elas forem, você vai investigar cada uma e descartar ou aproveitar alguma das alegações, tá? Mas, para os autos, a alegação em si, sem comprovação, quer dizer, o autor não trouxe comprovação, o autor pediu inversão do ônus da prova, o réu não trouxe comprovação, porque o réu não precisa produzir prova contra ele. O perito recebeu todas as informações que as partes apresentaram nas peças iniciais. Encontrou os vestígios, as alegações, os relatos e tudo mais, e investigou, não encontrou nada, não chegou a um consenso nenhum, não houve nexo de causalidade. Infelizmente, o laudo vai ficar prejudicado e com certeza a conclusão do juiz será de que de arquivamento do processo, né? Ou o perito pode encontrar vestígios, alçar os vestígios a evidências e indícios, suportar esses indícios com vários fatores, né, com várias evidências, e chegar a uma conclusão de que o autor estava certo, ou que o autor aumentou ou diminuiu a sua alegação, né, ou ele foi induzido, ou tentou induzir, né, ou realmente era falsa a alegação. Entendeu? Mas é muito importante você dar atenção a todas as alegações que estão nos autos, ok? Bom, pessoal, o que vocês acham disso? Vocês tinham esse feeling de dar atenção às alegações? E vocês tinham a consciência de que as alegações não servem para nada se não comprovarmos? Tá? Se não certificarmos aquilo? Né? Como, por exemplo, um laudo. Chega um laudo apresentado pela parte. Você vai verificar aquele laudo. Tem como você certificar aquele laudo? Quer dizer, o laudo ele foi elaborado com todas as exigências da ciência, método, indicação indicação de outros profissionais, de outros trabalhos, foi utilizado um método científico reconhecido, teve assinatura, tem uma explicação, fotografia, tem a ferramenta que foi utilizada, assim, cumpriu o papel do laudo? Beleza, então dá para certificar. Não cumpriu o papel do laudo? Tentou certificar, não conseguiu? Afasta o laudo. Não utiliza laudo de terceiros que você não consegue confirmar. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Mais para frente a gente traz mais discussões sobre esse tema. Grande abraço e até a próxima.